Que a paz e a serenidade do Mestre esteja conosco, agora e sempre. Mais uma vez nós vamos iniciar aqui um evangelho e o tema de hoje é o Cristo Consolador. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz o seguinte tema, ou melhor, nos traz esse tema, o Cristo Consolador. É um capítulo curto, mas com mensagens de alto padrão, vocês vão verificar em breve. Está registrado lá em João, o evangelista, no capítulo 14, e aí nós estamos falando das escrituras da Bíblia, nos itens 15 a 16 e o 26, o seguinte, nós vamos ler esse trechinho. Se me amais, guardai os meus ensinamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Veja que essa passagem de Jesus promete que futuramente enviará um Consolador. E ele não diz que será ele diz que enviará outro, na frase, a quem o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, nós percebemos que ele não pôde falar tudo. Então, enviaria esse Consolador a que ele se refere, o Consolador prometido, que então nos faria relembrar tudo o quanto ele nos ensinou. Veja essas posições interessantes. Né? Primeiro, ele não fala que é ele fala que eu enviarei um Consolador prometido. Né? E ele também fala que o mundo não pode receber porque ainda não o vê. Ou seja, naquela época, 2000 anos atrás, o povo não tinha a condição, a compreensão, o entendimento, a maturidade para compreender coisas que ele pudesse falar que hoje está sendo descortinado, vamos dizer assim, pela doutrina espírita. Se ele falasse algumas das coisas que ele fala hoje, se já na época ele era muito perseguido, imagine como seria a percepção que o povo teria dele, falando de coisas que o povo simplesmente não teria a menor noção. Né? Então ele promete que no futuro enviará o Consolador e que vos fará lembrar de tudo quanto ele nos ensinou. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, há uma mensagem marcante de alto teor, intitulada Advento do Espírito da Verdade, que na verdade é a base do tema que nós estamos falando hoje. E lá diz o seguinte, aí nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte, e eu não vou ler tudo, que a mensagem é um pouquinho mais longa, né? Eu vou pegar alguns pedaços, só para que a gente tenha alguma compreensão. Então diz assim, venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, ou seja, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Mais um pouquinho à frente ele diz, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Ele fala mais um pouco e no final ele se intitula o Espírito de Verdade.
Isso ocorreu, foi uma comunicação ocorrida em Paris no ano de 1860. Bom, segundo algumas interpretações dentro da doutrina espírita, crê-se que o espírito da verdade seja um grupo de espíritos elevados sob a direção de Jesus, através dos quais trabalharam para a construção da doutrina através de Kardec. Essa é uma das opções divulgadas dentro da doutrina espírita. A segunda opção é de que esse espírito de verdade seria o próprio Jesus. E existem ainda outros que acham ou que acreditam que o espírito de verdade seja João Batista. Agora, no livro dos Médiuns, capítulo 31, no item 9, o Kardec diz que a psicografia, essa que nós lemos agora, ela foi assinada como sendo do próprio Jesus Cristo. Entretanto, vocês sabem que é muito complicado uma psicografia com uma assinatura de Jesus, né? Então ele faz um comentário lá no livro dos Médiuns, tem uma observação algo longa, né, onde ele faz alguns comentários para se posicionar acerca do fato. Então, primeiro, ele não se abstém do fato, né? Ele não deixa de dizer, fala, olha, houve uma psicografia, esse é o conteúdo da psicografia e foi assinada por Jesus. Entretanto, eu me abstenho de afirmar categoricamente que é dele, exatamente dele, essa mensagem. Ele informa também que a médium que recebeu essa psicografia, ela era das mais confiáveis no histórico de trabalho na compilação que ele fez da doutrina espírita. Mesmo assim, ele toma cuidado, ele fala, olha, eu me abstenho de confirmar e me detenho no conteúdo da mensagem. Então, ele faz as observações para que ele não fuja da verdade, do fato ocorrido, mas ele coloca, olha, o mais importante é o conteúdo. Então, veja a profundidade, a seriedade e o tipo, a forma de escrita da mensagem. Se nós formos avaliar ela por completo, nós vamos perceber que realmente ali nos parece que há um linguajar daquela época, um linguajar advindo do próprio Cristo, tão profundo e sucinto que se mostra essa mensagem. Entretanto, Kardec deixa ao nosso dispor a opção de achar que seja ou que não seja a mensagem do próprio Cristo. Bom, além disso, na Revista Espírita de março e junho de 1862, não sei se vocês sabem, existe a Revista Espírita, foram publicações feitas na época de Kardec, ele fazia todos os experimentos que ele tinha, que ele participava, que ele fazia, ele colocava nessa Revista Espírita, inclusive experiências de outros que ele trocava lá na Europa, né? Onde, com isso, ele conseguia expandir, aprender e divulgar e compilar da melhor forma possível o conteúdo espírita. Foi daí que surgiu todos os livros, né? Foi, vamos dizer assim, entre aspas, a partir dessa revista espírita, é que a gente tem o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, etc., a Gênesis e tal, né? Muito bem, lá nessa publicação nós temos duas comunicações, uma do senhor Jobard e outra do senhor Sanson. E elas revelam informações interessantes. Nós vamos colocar aqui, obviamente sucintamente, né? O senhor Jobard, ao ser questionado por Allan Kardec sobre os espíritos que estava vendo, ele diz o seguinte, porque esses espíritos, Kardec na época, ele fazia o seguinte, ele invocava espíritos, né? Esses dois, eles eram participantes eles eram membros, na verdade, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde eles faziam todos esses estudos e discutiam, conversavam, etc., né? Entretanto, essas duas pessoas haviam desencarnado. E aí Kardec ele invoca esses espíritos, né, para perguntar, né, olha, o que você está vendo, o que está acontecendo aí e tal, porque aí então ele teria uma pesquisa, um aprofundamento, um entendimento do que estava ocorrendo no mundo espiritual. Afinal, esse era um dos, se não o principal objetivo de Kardec, era descortinar as leis, as ocorrências,
a forma, o funcionamento do mundo espiritual, a relação do mundo espiritual conosco, a realidade espírita, etc, etc. A realidade do espírito, etc, etc. Né? Então, o que ele perguntou? Que ele questionou esse espírito? Ele questionou: o que você está vendo nesse momento, senhor Jobard? E aí, o espírito diz o seguinte: olha, eu vejo principalmente Lázaro e Erasto, que são dois espíritos do passado. Depois, mais afastado, o espírito de verdade, planando no espaço. Então, isso é uma observação interessante, porque ele localiza o espírito da verdade, né, como uma pessoa, um espírito, uma entidade. Né? Aí depois ele continua: depois uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, agradecidos e benevolentes. E aí ele apenas informa, né? Sede felizes, amigos, porque boas influências vos disputam as calamidades do erro. Isso aconteceu em março de 1862. Depois, ele teve a oportunidade de invocar o senhor Sanson, que por sua vez relatou algo semelhante. Ele diz que também estava vendo o Espírito da Verdade. Ele disse: estou vendo o Espírito da Verdade. Depois ele diz: estou vendo também Santo Agostinho, Lemenot, Sonet, São Paulo e Luís. São espíritos esses que, se vocês forem consultar ou forem ler o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver que tem diversas mensagens dessas entidades, desses espíritos. E não só no Evangelho, mas também na Gênese, dos espíritos, etc. Né? E ele diz também que vê outros amigos, e isso consta já em junho de 1862. Então as duas mensagens elas se assemelham, né? São muito semelhantes, apresentam espíritos diferentes um e outro, entretanto, nos dois eventos, eles dizem que viram o Espírito da Verdade. Bom, diante dessas valorosas informações, nós talvez possamos excluir a ideia de que o Espírito da Verdade seja um grupo de espíritos, tratando-se, na verdade, de um espírito. Então, podemos pensar que o Espírito da Verdade é uma criatura, é um espírito, uma entidade. Não estamos excluindo a presença de um grupo de entidades que participa do processo da codificação da doutrina espírita. Né? Eles mesmos colocaram aqui uma lista de espíritos. Né? Colocaram lá Lázaro, Erasto, depois o outro coloca Santo Agostinho, Lamennais, Sonet, São Paulo, Luís. Quer dizer, então existe uma gama de outros espíritos que participam do processo e contribuem no processo. Mas o Espírito de Verdade nos parece, segundo essas informações, que seja uma entidade, um espírito. E, para corroborar tudo isso que nós estamos falando, né, a própria mensagem do Evangelho que nós começamos a ler, lá no início já tem dizendo: venho como outrora. Veio quem? Quem veio outrora? Dá todas essas mensagens, todas essas orientações, senão o próprio Cristo. Então, esses raciocínios nos levam a crer ou a entender ou a achar, né? Nós não somos donos da verdade, mas nos leva a crer que o Espírito de verdade, na verdade, é o próprio Cristo. Bom, independente disso, esse capítulo nos traz informações importantes. Ele nos informa que o Espiritismo é a doutrina que vem relembrar todos os ensinamentos do Cristo, né? Porque ele fala do Consolador Prometido, que é lembrar tudo aquilo que ele havia ensinado. Quem veio falar novamente e descortinar coisas, ideias, elementos, situações, além daquilo que Jesus informou na época, a própria doutrina espírita. Né? E aí finaliza que pretende levantar o véu das verdades que Jesus não podia trazer na sua época. Como falamos no início, as pessoas não iriam compreender se você trouxesse a ideia, por exemplo, da mediunidade, né? A lei de ação e reação. Algumas coisas eram difíceis para eles compreenderem na época, a imortalidade da alma, etc. E aí ele alerta nessa mensagem também: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição.
sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Então ele fala que a morte é a ressurreição, mas ele fala a morte simbolicamente. Não é a morte propriamente do corpo, é a morte do mal e a ressurreição do bem. Então, um processo de aprimoramento, de crescimento, né? E ele diz que, sendo a vida a prova buscada, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão. Então, aí ele fala da vida carnal, onde você, através das provas, depura a sua alma. Jesus fala no palavreado da doutrina espírita. O problema é que a gente às vezes tem dificuldade de compreender com profundidade essas mensagens. E ele ainda diz: crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Ou seja, procure compreender, procure refletir, procure aprender, para que você não misture o joio com o trigo, para que você separe o que é certo do que é errado, para que você não acredite nas utopias, ou seja, nas inverdades, nas coisas erradas, mas sim se apoie, se alicerce naquilo que é verdadeiramente correto. E você não consegue fazer isso se você não buscar a verdade, se você não estudar, se você não trabalhar pelo entendimento, pelo conhecimento. Tanto que naquela mensagem ele não finaliza, mas ele fecha a primeira parte do raciocínio dizendo assim: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo ensinamento. Ou seja, ele diz aqui que existem dois ensinamentos que são básicos e mais importantes. E o primeiro de todos é amai-vos. Então, amem-se, amemo-nos, todos nós. Com isso, nós tiramos as trevas da alma. A partir disso, ele traz o segundo ensinamento. Instruí-vos, ou seja, aprendam, estudem, busquem, né, para que vocês não sejam elementos de manobra fácil, né, onde qualquer um possa falar o que quiser e você, acreditando na sua ingenuidade, possa cair nas armadilhas do erro, né? Imagine um cego carregando outro cego, né? O primeiro buraco que vier, os dois caem no buraco, né? Então, o que nós precisamos fazer? Buscar as verdades com os elementos que nós temos em nossa inteligência, o nosso entendimento, a nossa sensibilidade. E aí ele complementa dizendo que no cristianismo encontram-se todas as verdades. O cristianismo é o quê? É a doutrina cristã. Cristã por quê? Porque é do Cristo. Então ele está dizendo que tudo aquilo que ele falou contém a verdade absoluta, né? E que os erros que vieram depois dele são de origem humana, né? E se enraizaram, mas por conta da nossa falha, nós humanos, que falhamos e acabamos acreditando em coisas que talvez não fossem as mais corretas, né? E aí não amadurecemos, permanecemos numa grande infantilidade durante muito tempo, tombando aqui e ali nos erros e desacertos da vida, com consequente sofrimento. Por isso, a nossa doutrina ela é tão consoladora. Pelo esclarecimento, traz a serenidade que o nosso coração precisa para adentrar no sentimento profundo de gratidão e de amor. Pois o Cristo é o nosso mandatário, profundamente amoroso e misericordioso, que nos transforma a cada dia. Então, a imortalidade da alma, a lei de amor como regra maior do universo, a reencarnação como oportunidade evolutiva, alivia e nos dá a esperança de um futuro luminoso. Veja que nós não escapamos do amar e do aprender. Esse o caminho para que nós possamos descortinar a verdade e para que nós possamos assentar em nós a esperança, o entendimento das leis divinas, entrar nesse fluxo divino que abençoa a nossa alma,
que nos dá serenidade, tranquilidade, paz, para que nós possamos subir na direção da luz, na direção dos céus, na direção de Jesus, abraçando o Pai e podendo acomodar em nossa alma tudo aquilo que nós tanto desejamos: felicidade e paz. Então, que a paz, essa que falamos, não a do mundo, mas a paz de Jesus, seja com todos nós, né? Que Jesus nos abençoe e agradeço. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Que assim seja.